Uau! Hoje, consagração. Eu não tenho ideia de há quanto tempo eu não estava aqui na casa, na consagração. Estou muito feliz de ver nossas casas linkadas e a gente junto aí fazendo a vontade de Deus. Pelo calendário natural, hoje é o primeiro domingo do mês de junho. Hoje é dia 2 de junho de 2024 e a gente ainda tem mais de 200 dias para terminar o ano. Vira para alguém e diz aí, você que está em casa, você que está aqui, ainda dá tempo. Ainda dá tempo do quê? De avançar, ainda dá tempo de fazer muita coisa, ainda dá tempo da gente se arrepender de muita coisa que fez, né? Ou deixou de fazer. Junho é o sexto mês do calendário gregoriano, que é o calendário que a gente usa aí no dia a dia. Junho, antigamente, era o quarto mês, pelo calendário de Rômulo, calendário romano, né? Antigamente ele era o quarto mês, porque começava com Mártios, Aprilis, Maios e Júnios, tá? Junho, o nome dele vem de Juno, antigamente Június, pelo calendário juliano, e Juno é uma deusa romana, deusa do casamento, protetora das mulheres, e ela era esposa de Júpiter. Maurício, o que isso me interessa? Interessa porque a identidade fala de propósito e fala do que é a essência e a natureza. Repete depois de mim, natureza. Só isso, natureza. Quando você planta abacate, dá o quê? Ah, abacate. Quando você planta manga, dá manga. Se eu estou num mês que no natural a homenagem é a uma deusa chamada Juno, eu tenho que ficar pensando bem nas guerras que eu vou ter esse mês. Porque o que a Bíblia fala sobre esse ser? Porque Juno também é a intrigadora dos irmãos. É aquela que aparentemente é protetora do casamento das mulheres, protetora das esposas, mas na verdade é aquela que começa a gerar toda contenda com ciúmes, problemas. Eu não estou falando de quem veio, é quem não veio. Amém? Ninguém aqui tem esse tipo de problema. Mas Juno traz esse tipo de coisa. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala, ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a idolatria, feitiçaria, inimizades e contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos. Como eu disse, Juno é uma deusa cheia de ciúme, contenda e guerra. A palavra de Deus diz que é maldito o que cria contenda entre irmãos. Ou seja, eu ficar colocando você contra fulano, contra Beltrano. Eu e você precisamos entender toda a essência do que a palavra de Deus nos dá. Hoje à noite, aqui na nossa casa em São José, nós vamos estar falando sobre um dos maiores poderes que Deus nos deu. Mas aí eu pergunto para você, por que esse mês, ou alguém sabe qual a cor desse mês? Tem duas cores esse mês, laranja e vermelho. E as duas cores, elas se unem num propósito só, diga sangue. Porque esse mês é um mês de conscientização da doação de sangue, da importância de doarmos sangue. Mas laranja vai falar sobre leucemia, que está ligado também ao sangue. Mas no final nós vamos falar sobre isso, mas eu te pergunto, que tipo de sangue que está movendo a sua vida? Porque quem aqui nunca ficou irado? Acho que os bancos. E eu acho que os bancos já ficaram irados do jeito da gente carregar eles de vez em quando. Que a gente soca o banco lá, o banco fala, ô, o que eu fiz para você? Mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes parece que a nossa carne está cantando, o meu sangue ferve por você. Porque essa maldita deusa, Juno, ela não só provoca ciúme, contenda, guerra, mas faz com que nós sejamos movidos por precipitações ou procrastinações. Eu nunca consigo estar no equilíbrio. Mas por que isso, Maurício? Porque junho é o mês do solstício. Para a galera que está aqui no sul, hemisfério sul, solstício do inverno, é o menor dia do ano,
lá pelo dia 22 de junho, nós vamos ter o dia mais curto do ano. E para a galera do Hemisfério Norte, quem mora em Israel, Estados Unidos, Europa em geral, é o maior dia do ano. É o dia mais longo do ano. Para você entender melhor, dá uma olhadinha nesse desenho que você vai conseguir entender, porque é o momento, para nós do Hemisfério Sul, em que nós temos a menor exposição ao Sol. É o momento mais rápido, e para o pessoal do Hemisfério Norte, é dia 22 de junho, o tempo que fica maior exposição do Sol para essa galera. Vamos entender um pouquinho e profetizar em termos de números. Tem gente que olha para mim, Caleb, e fala, meu, esse cara é louco, fica falando de números. Não, eu sou tão louco quanto Deus. Porque Deus, de 66 livros da Bíblia, colocou um livro inteiro chamado Números. Se números não fossem importantes, Deus não mandaria contar. Deus não ensinaria a contar os dias. E você não poderia contar a porção dobrada que você vai receber. Você não poderia contar a restituição 7 vezes que a Bíblia manda. Como é que você ia contar isso? Antigamente, você lembra que junho era o 4º mês, beleza? Então, o que isso significa para nós? O número 4 na Bíblia, ele aponta para a criação, para os 4 elementos: o fogo, a água, o ar e a terra. O número 4 na Bíblia, ele aponta para a porta. A palavra deixa claro que o pecado jaz à porta, mas cabe a nós dominá-lo. Em hebraico, os números são letras, e a letra do número 4 é a letra Dalet, que é a letra para porta. O número 4 também, na Bíblia, ele aponta para destino, norte, sul, leste, oeste, para orientação. Já o mês, agora no calendário gregoriano, o número é 6, e 6 aponta para o número do homem, da mulher, do ser humano. Que dia Deus criou o homem? No 6º dia. Qual o primeiro livro da Bíblia que tem nome de gente? O 6º livro. Josué. Por incrível que pareça, por mais que você tivesse inspirado, não ponha o nome do seu filho de Deuteronômio. Deuteronômio não é gente. Nem Exodó, tá? Levíticos, por favor, nem Genésios. Apesar de Genésio ser um nome. Mas o primeiro livro da Bíblia com o nome de gente é o 6º, porque Deus vai apontando coisas. 6 na Bíblia aponta para limitação. 6 na Bíblia aponta para Satanás. Tá? Então a gente pode profetizar já. Posso profetizar? Beleza? Nesse mês, o Senhor nos dará nova unção de criatividade, e esse é o mês em que o Senhor abrevia o tempo para a nossa vitória. Nós vamos receber novas portas de acesso. O Senhor mesmo fecha a porta na cara dos nossos inimigos. E esse é o mês em que o Senhor abrevia o tempo da nossa prova e acelera a nossa vitória. Olha para o seu vizinho e diga, nesse mês, nós vamos receber do Espírito Santo direção para avançarmos para o nosso destino. Nesse mês, nós receberemos discernimento para vigiar com os extremos. E esse é o mês onde o Senhor nos dá estratégias para vencermos o inimigo e forças para vencermos a limitação. Eu e você precisamos entender que Deus fala através de símbolos, sinais, códigos. Já ali, Eliezer, você me fez o pedido, quando eu estava orando ali atrás, Deus já deu o código, eu te falo depois. É que o Eliezer veio me fazer uma pergunta num sonho que ele teve, e ele falou, o que significa tal coisa? Eu falei, não sei, eu sei o que significa, que eu vou pregar agora. Mas como eu amo muito o Eliezer, eu já ali atrás, deu 30 segundos de oração para responder para ele. Por que nós precisamos prestar atenção nos sonhos, nos sinais? Porque Deus fala. Com um Deus fala com um sinal, outro Deus fala com um sonho, com outro Deus fala com a Bíblia. Mas tome cuidado, presta muita atenção, como é que está a sua saúde? Você está se cuidando? Você está fazendo check-up? Querido, saúde não tem a ver com você estar mais cheinho ou magrinho, porque cada um gosta de uma coisa. Lúcia vira e mexe e fala, eu estou gorda. Eu falo, querida, graças a Deus você está assim. Porque se eu gostasse de outra coisa, eu não teria casado com você. Né? Eu gosto da Lúcia, mas do jeito... Ih, ela está assistindo, meu Deus.
Por que você está falando isso? Porque existem padrões, e nós falamos disso no mês passado. A Maiestá Bonadeia, a deusa que é homenagem ao nome de Maio, é aquela que começa a provocar você a ter um padrão impossível, a ter um padrão físico que não é aquilo que Deus quer. Sabe o que Deus quer? Que você tenha saúde. Eu vou repetir para o pessoal daqui. Deus quer que você tenha saúde. Deus quer que você tenha saúde. Sabe o que Deus quer? Que suas taxas estejam boas. Você não esteja cheio de tribufus. Né? Eu sempre erro esse nome, triglicerídeos. Né? Que você esteja tudo certinho. Que você não esteja com as chacretes do diabo, com as diabetes. Que você esteja com uma glicose certa. Faça exame, se cuide. Porque muitas vezes nós nos sentimos assim. Quantos aí de vez em quando não acorda desse jeito? Vai fazer o café, em vez de passar o café, se passa na... Meu Deus. Quantos aí já não acordaram dizendo, eu estou cansado? Mas por quê? Muitas vezes é porque o seu organismo está gritando e dizendo, vai fazer exame, lindo. Vai se cuidar. Vai fazer uma caminhada. Vai fazer algo que é bom para você. Por quê? Se eu não cuido do meu físico em tempo, eu vou ter que cuidar fora do tempo. Cuidado para não perder tempo, dinheiro com a saúde. Porque muitas vezes, por não alimentar direito, por não me cuidar, eu vou ter que gastar muito mais depois com remédio, vou ter que perder tempo. E aí, tem uma palavrinha que a gente não gosta. A gente se torna paciente. Não é verdade? E é horrível estar no hospital. Gente, quem quer morar no hospital? Nem o médico. Nem enfermeiro, o que ele quer é ir embora do hospital. Então eu profetizo que Deus está blindando nossa saúde. Ao tomarmos a ceia nessa manhã, o Senhor renova a nossa força. Mas não só isso. Você vai ser prudente, vai fazer a sua parte. Porque Deus nos deu isso aqui para nós cuidarmos. Qual é o grande alvo do inimigo? Atacar nossa saúde? Qual que é o grande alvo do inimigo? Atacar nossas finanças? Qual é o alvo do inimigo? Na verdade, é atacar nossa fé. O maior alvo do inimigo não é destruir a sua casa, destruir a sua família. Não, é destruir a sua fé. Porque destruindo sua fé, ele destrói todo o resto. Ele arrebenta com todo o resto. E a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, aumenta em mim uma força, diga poder. A fé tem um poder que Jesus deixa claro assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá, e o monte vai. Ou seja, olha o poder da fé, um negocinho desse tamanho, move montanhas. Por isso Satanás nos ataca tanto com pensamentos e ideias. Traz sentimentos para nós que não vêm de Deus. Porque pela fé eu tomo decisões corretas. Mas tudo que não é da fé, a Bíblia chama de pecado. Eu acho interessante quando o apóstolo escreve isso. Tudo que não vem da fé é pecado. O que ele está dizendo? Tudo que eu não faço que Deus mandou é pecado. Qualquer decisão que eu tomar, qualquer palavra que eu falar para você, se eu não tiver ouvido o Pai... Dedé, parece que eu ouvi outro dia, tem um livro escrito que diz assim, eu não faço nada que eu não veja meu Pai. Eu não falo nada que eu não ouça meu Pai. A Bíblia, lá em João, Jesus fala esse negócio. Como eu disse na sexta-feira, ser cristão é ser um imitador de Cristo. Ser cristão é buscar fazer o que Jesus fez. Jesus não fez nada fora da fé. Mas espera aí, você está dizendo que Jesus tinha fé? Vamos entender. Se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e Jesus diz que não fazia nada sem ver o Pai, não falava nada sem ouvir o Pai, quantos concordam comigo que Jesus andava, vivia e falava pela fé? Agora, você viu Jesus ter alguma derrota? Você viu Jesus em algum momento dizendo, meu Deus, não sei o que fazer. Ó vida, ó céus, que infelicidade, quem poderá me ajudar? Em nenhum momento Jesus tem isso.
Ele está lá na frente da multidão sem comida, ele sabia o que fazer. Ele está lá diante do morto, ele sabia o que fazer. Ele está lá diante do mar revolto, ele sabia o que fazer. Quantos aqui não querem viver assim? Deus quer te dar fé. Deus quer aumentar o seu nível de fé. O que está faltando então? Eu prestar mais atenção no que ele está falando. Eu prestar mais atenção naquilo que ele está me orientando. Eu prestar mais atenção naquilo que é a vontade dele. O problema é que a vontade dele dói. E Jesus experimentou isso. Pai, dá para passar o cálice? Pai, dá para passar o cálice? Pai, dá para passar o cálice? O pai não fala nada. Você acha que Jesus estava ali, estou tranquilão. Vou levar pancada, vou ser cuspido, vão me pôr uma coroa de espinhos, vou para a cruz. E o pior, vou ficar separado do Pai. Porque a pior coisa para Jesus não era apanhar. A pior coisa para Jesus não era ir para a cruz. A pior coisa era saber que pela primeira vez em toda a eternidade ele ficaria longe do Pai. A dor do coração de Jesus era essa. Passar o cálice. E você tem que entender aqui a dinâmica da fé. Todas as coisas que Cristo fez se revertem ao contrário para nós. Cristo morreu para que nós tenhamos vida. Cristo ressuscitou para apontar para nós que nós precisamos morrer para a velha vida para ter a nova vida. Jesus veio como rei, mas se humilhou para a gente poder, como servo, ser exaltado. Todas as coisas da palavra, elas vêm como se fosse o oposto. E Jesus coloca para nós uma coisa muito tremenda aqui, que eu e você precisamos prestar muita atenção, principalmente nesse mês. É um mês de extremos, é um mês onde aumenta a nossa sensibilidade, aumenta a nossa fome. Quem aí aumentou a fome aí nos últimos dias? Quanto mais frio fica, mais fome você tem, porque o teu corpo, inconscientemente, ele dá um gatilho ali, fala, você precisa comer mais, você precisa de mais caloria para manter o seu corpo aquecido. Você precisa cuidar mais. É interessante. Você já viu pessoas igual o profeta Kevin? A gente levou ele para tomar uma sopa, tomou 5 potes de sopa, 2 pizzas, e no dia seguinte a Lúcia toda feliz. Achamos um lugar para levar ele hoje à noite. E ele, me leve em qualquer lugar, menos naquele restaurante. Imagina se tivesse gostado, tinha comido o pé da mesa, gente. Não, eu experimentei, gente, quando eu experimento a colher, não experimento 5 potes. Mas o que significa isso? Significa que, primeiro, a gente tem liberdade, eu e ele, dele falar o que ele gosta e o que ele não gosta. Segundo, que ele é gente e ele está com fome igual qualquer pessoa. Ainda que ele não esteja pondo blusa, piora, tem que comer mais. Ontem eu estava zoando com ele. Você quer 5 potes? Porque, cara, se você é meu amigo, 2 coisas você vai ter comigo. Diversão e profecia. Mas você vai ter a liberdade também de zoar comigo. Porque eu amo poder ter diversão. Nós estávamos num treinamento essa semana, Maria Dash estava no treinamento, Dedeia, Chile. Vocês viram o quanto eu fui zoado durante o treinamento. Está gravado para a eternidade. Né? Maurício, blá, 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 blá. Maurício, blá, blá. Cara, e o pior é que eu tenho que traduzir. Você imaginou você traduzindo para você mesmo e a zoeira, a piada com você? Mas, Maurício, isso aí não é desrespeito? Não. Quando você tem respeito e intimidade, você pode fazer isso. E essa é outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos têm desviado da fé por não entender a dinâmica da família. Muitos estão saindo da fé. Uma das coisas que tem me preocupado muito, e essa semana eu peço oração e sabedoria. Primeiro você ore, segundo peça que Deus me batize com sabedoria. Eu vou ter algumas conversas aqui na nossa cidade para falar sobre isso. Quando eu vejo algo no Instagram dizendo que a maior igreja do Brasil vai ser a igreja dos desigrejados, será que você consegue sentir a dor do coração de Jesus?
Você acha que Jesus está pulando de alegria? Porque quando ele faz aquela oração, Pai, que eles sejam um. E a galera está toda, a maior igreja, vai ser 2 vezes igreja. Cara, a pior coisa que tem é você estar com um cara que está fora do que Deus mandou. Do que a palavra disse. E a nossa posição vai demonstrar para as pessoas qual a posição que elas têm que tomar. Nossas atitudes têm que demonstrar para as pessoas o que elas têm de fazer. A minha fé, ela não está baseada nas circunstâncias. A minha fé não está na cobra coral. A minha fé está na palavra de Deus. Está no que Deus falou, no próprio Senhor. Porque o mundo chama de fé qualquer coisa. Bota fé, mano. A minha fé está no Senhor. E o grande alvo do inimigo é tirar a minha fé. Porque ele sabe que eu, perdendo minha fé, eu vou tomar decisões erradas. Eu vou falar errado. Eu vou fazer errado. Por isso eu preciso aprender também sobre o calendário espiritual. No calendário espiritual, nós estamos hoje, no dia 25 de Ziv. Fala aí, Ziv. Ou Iyar. Ziv, ela aparece na Bíblia lá no 2º livro de Reis. E Iyar, ela aparece lá em Êxodo, quando o Senhor diz, eu sou o Senhor que vos sara. Iyar é um acróstico, nós aprendemos isso no mês passado. Isso significa que nós temos 9 dias para Pentecostes. Nós estamos a 9 dias da festa de Pentecostes. Dia 11 de junho, estaremos aqui em São José, às 19h30, em São Paulo, às 20 horas, celebrando a festa perpétua de Pentecostes. Celebrando um novo revestimento de poder. Olha para o seu vizinho e diga, Deus vai te revestir de poder. Só que nós estamos a 9 dias, ou melhor, a 6 dias do mês de Sivan. E Sivan significa brilho. O mês bíblico, de acordo com o Êxodo 12, é o 3º mês, diga 3º mês. E de acordo com o calendário civil de Israel, é o 9º mês. Maurício, que bagunça é essa? 2 calendários. Gente, nós temos tanto calendário. Você tem o calendário da sua casa, você tem o calendário da empresa, você tem o calendário da escola, dos filhos, você tem calendário de um monte de coisa. Dependendo da cidade que você for no Brasil, não tem dia de trabalho, é todo dia dia de santo. É todo dia separado para alguma coisa, só tem feriado. Mas em Israel existem 2 calendários e um terceiro. Qual que é o terceiro? O nosso gregoriano. Então, você chegar em Israel, hoje, você está no mesmo dia que o mundo inteiro, que é hoje é dia 2 de junho de 2024. Mas os 2 calendários principais de Israel são o bíblico, que está de acordo com Êxodo 12, 2, onde o 1º mês começa na Páscoa, e o calendário civil, que é o calendário que eles já usavam antes de Deus estabelecer, onde esse mês que nós vamos entrar é o 9º mês. Onde está esse mês na Bíblia? Lá no livro de Esther, capítulo 8, verso 9, diz assim, então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 do mês de Sivan, que é o 3º mês. Ou seja, o calendário bíblico está dizendo que o mês de Sivan é o 3º mês. Segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito, diga decreto. Diga aí, decreto. Para quem? Para os judeus, para os sátrapas, para os governantes, para os príncipes das províncias que se estendem à Índia, à Etiópia, 127 províncias, a cada uma do seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. O mês de Sivan, além de estar na Bíblia, é o mês da festa de Pentecostes. É o mês da entrega da Torá. É o mês da colheita do trigo. No Tempos e Estações dessa semana que nós vamos ter na viração de mês, nós vamos falar mais sobre os códigos de Sivan. Uma das coisas que Deus nos dá em Sivan é um poder de reconexão. Quantos aqui já tiveram dificuldade de estar conectado a alguma coisa? Quantos já tiveram dificuldade? Dificuldade de estar conectado na escola, na igreja, dentro da própria família. Quem já teve alguma dificuldade aí? Relacionamento, marido e mulher. Não precisa levantar a mão porque pode dar confusão ainda. Mas com parente.
Quem já teve problema? Esse é o mês de reconexões. Quando Deus chama o povo para o pé do monte, Sinai, Deus estava reconectando o povo a um propósito. Eu fico imaginando, Andréia, das 12 tribos, o cara de Zebulon fala, a partir de hoje não sou mais de Zebulon. Aí ele vira o quê? Dan. Eu nunca vi isso na Bíblia. O cara tinha que se reconectar. Na estação de Sivan, nós temos o quê? Um tempo de reconexão, um tempo de amor, um tempo de batismo no Espírito Santo. E uma das coisas que o Espírito Santo ele é o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. Como amor, ele nos traz reconexão, ele nos traz códigos, ele nos traz um trigo fino. Sivan está ligado à tribo de Zebulon. Zebulon é a tribo que tem a unção. Toma posse aí de rompedor, de conquista, de comércio e de provisão. Gente, foi tão alto o amém do pessoal de São Paulo que eu quase caí para trás. Eu vou repetir. Sivan tem uma tribo que marcha à frente, tem uma unção especial. E a unção é de Zebulon. A unção de Zebulon traz para nós unção de rompedor. Unção de conquista. Espera aí, pausa. O mês de maio é o mês 6. 6 é o número de limitação. E Deus coloca uma tribo que te dá unção para romper os limites. Está fazendo sentido? Começa a encaixar os legos. O dia que Deus começou a me dar essas coisas há 30 anos atrás, agora mais precisamente há 33 anos atrás, eu fiquei doido. Eu falei, cara, faz sentido. O diabo ataca aqui e Deus põe por ali. E dá risada da cara do inimigo. Agora, o desacertado fica debaixo do inimigo, cantando de tanto levar, frechar. Ai! Deus te dá escudo, Deus te dá espada. E uma das coisas que te faz avançar é o escudo. Porque o escudo da fé te faz avançar sem ser ferido pelos dados inflamados do inimigo. Se o inimigo vai te atacar, como que ele vai te atacar? Nas emoções. Como que ele vai te atacar? Na mente. Como ele vai te atacar? Para parar você. Ou tentar fazer você correr para fora daquilo que é o destino. Então Deus te dá uma unção de rompedor. Deus te dá uma unção de conquista. Deus te dá uma unção de comércio. Deus te dá uma unção de provisão. Da tua mão vai sair virtude para distribuição de riqueza. Da tua mão vai sair riqueza. Quando nós ofertamos hoje, eu quero que você se lembre de uma coisa. Nossa família tem um ministério dentro da igreja chamado Mais. Diga aí, Mais. Ministério de Ação e Intervenção Social. Hoje é o dia não só de trazermos ofertas proféticas para o mês, hoje é um dia de trazermos nossos dízimos, mas também hoje é um dia de trazermos ofertas para que o celeiro continue multiplicando e possamos ajudar o próximo. Deus quer que você faça mais. A letra de Zebulon, Deus deu para cada tribo uma letra. A letra é Zain. Tenta você aí, Zain. Tenta você 3 vezes, Zain, Zain, Zain. Sabe o que é isso? Imagina a espada, sai, na orelha do inimigo. Posso ouvir amém? Imagina a espada, sai, abrindo porta onde não tem. Espera aí, 4 é porta. Onde não tem porta, a espada do Senhor, a palavra, abre porta onde não tem. Jesus é o cara que ressuscita e entra na casa com a porta fechada. E nenhum texto diz, eis que a porta abriu sozinha. Não, Jesus entrou por uma porta que não existia. Esse é o mês que Deus começa a abrir porta onde não tem. A letra Zain, ela é o símbolo de uma espada, de um cetro de autoridade. Podemos profetizar? Bora, prepare-se para entrar em uma nova estação, onde a luz do Senhor o guiará para novas conquistas. Para de achar, acabou, não tem mais nada da vida, oh vida malvada. Sai, jeca tatu de mim e de você, em nome de Jesus. Esteja alinhado com sua cobertura e liderança para não ser enganado. Eu e você precisamos entender como que o inimigo nos engana. Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, eu ligo para o meu pastor Azaf, eu ligo para o profeta Kevin. Muitas vezes, em relação à igreja local, eu ligo para o apóstolo Martini Pozella, eu ligo para outros líderes mais experientes que eu, para não pecar, para não cair. Cair em tentação não é adultério só, droga, vício. Cair em tentação é de tentar fazer o que eu acho que é certo, fora da vontade de Deus.
O pior pecado que eu, como apóstolo, posso tomar não é o pecado de escândalo sexual, é o pecado de levar todos vocês para o abismo comigo por uma decisão errada. O meu exemplo fala mais forte do que qualquer coisa. O seu exemplo para os seus filhos fala mais forte do que qualquer coisa. Esse é um tempo de decretar que a nossa vitória é certa. Esse é um tempo de abrir a boca e decretar. Maurício, de onde você tirou isso? Da Bíblia, Esther. O decreto no mês de Sivan começa a abrir a boca e decretar: Deus não me deu o espírito de covardia, mas Deus me deu o espírito de ousadia. Deus não me deu o espírito de medo, mas Deus me deu um espírito de rompedor. Essa é a estação para aumentarmos o nosso tempo da leitura da palavra. Se você faz o devocional um capítulo, comece a botar 2. Leia. Pegue o tema do mês, e eu vou ler livros sobre o tema do mês. Eu vou mergulhar no tema do mês, porque eu vou aumentar a minha fé. Esse é um tempo novo, de revelação fresca. Diga, trigo fino. Quando se lembra que eu fui pedir oração para o pastor Carlito, para algumas decisões que eu precisava tomar em relação à minha vida e ao MCI? Quem se lembra? No meio da oração, uma palavra, ele falou: eu vou profetizar para você. Deus vai te dar um trigo fino novo. Dia 11 sai meu novo livro. Eu tomo posse das palavras proféticas de homens de Deus. Eu recebo oração de pessoas, porque eu sei que Deus usa o corpo dele de maneira poderosa, de maneira tremenda. Eu profetizo sobre você, trigo fino. Esse é o tempo para receber uma nova espada e novas estratégias. Tem uns aí que estão tentando lutar com a espada velha, a espada já perdeu os legumes. Está ali. Os gumes estão tudo arregaçado, está tudo sem fio. Esse é o mês para recebermos a unção de rompedores. Esse é o mês que nós vamos avançar em fidelidade e autoridade. Vou pedir para o pessoal do louvor, tanto em São Paulo como aqui em São José, já subir. Porque eu vou compartilhar a visão profética. Posso pedir já para tirar daqui a mesa? Fica mais fácil. Para você que não está acostumado ainda, você que está assistindo talvez pela primeira vez uma consagração, todos os meses eu busco no primeiro domingo do mês jejuar, muito antes de existir MCI. Eu aprendi isso com as irmãs do ciclo de oração da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba. Eu gosto de honrar quem tem honra. Consagração não foi uma ideia de Maurício. Consagração eu aprendi com as irmãs da Assembleia de Deus do ciclo de oração. E uma das coisas que mais me chamava atenção no culto de consagração das irmãs era quem ia nesse culto. Não era muita gente. Primeiro porque o culto era às 7 da manhã. E para o Maurício era bem difícil esse culto, porque às 9 da manhã eu já tinha que estar na igreja metodista para tocar, e eu tinha acabado de sair de uma vigília, e às vezes de 2, porque às vezes eu ia na vigília em Ubatuba, sexta-feira, ficava sem dormir a noite inteira, e no sábado fazia uma vigília com os adolescentes. Mas onde eu me recarregava era nesse primeiro domingo do mês. Onde eu buscava a direção de Deus era nesse primeiro domingo do mês. E eu via ali, não muita gente, mas eu via o pastor presidente do campo, alguns pastores de outras Assembleias de Deus, de outras cidades indo ali. Numa casa bem humilde. O chão era concreto. Era o contrapiso. Eu achava interessante que assim como eu, que precisava ir para o culto logo em seguida, a maioria dos pastores também precisava ir para o culto. Então todo mundo botava o lenço para ajoelhar, porque você saía com o joelho tudo sujo do pó do cimento. Eu aprendi, depois de 2 consagrações, eu comecei a levar lenço. Eu achava que lenço era coisa de velho. Eu falei, não, lenço é coisa de inteligente. Aí levava o lencinho para ajoelhar, para não sujar a calça, chegar na igreja. Agora a gente já vem com essas calças sem joelho. Isso aqui simboliza muitos anos de consagração. Mas eu quero honrar a Assembleia de Deus. Eu queria
antes de profetizar, orar pela igreja. E quando estou dizendo igreja, não é o MCI. Eu estou falando do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é composto por pessoas que você não gosta, por denominações que você nunca congregaria lá, mas faz parte da nossa família e do nosso corpo. Eu queria pedir para Deus nos batizar com amor pela igreja. E hoje existe um espírito tão maldito usando a própria igreja para se esquartejar. Daqui a alguns minutos nós vamos tomar ceia. E a ceia fala de eu tomar de um cálice que simboliza um sangue. Esse sangue não está doente, mas parece que a igreja está com leucemia. Parece que a igreja está com câncer e multiplicando células erradas. E será que não sou eu essa célula errada? Será que não é você? É muito fácil apontar o dedo para a igreja A, B ou C, quando nós somos igreja. Pode ser que você não goste do seu dedo, do pé. Pode ser que você não goste da sua sobrancelha, mas é você. E Deus te ama inteirinho. E quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu por um pedaço mais do que outro. Ele morreu pela noiva inteira. Pai querido, nos perdoe por não entender o mistério de Cristo em nós. Nos perdoe, Pai, por não entendermos como fere o teu coração quando falamos mal da tua noiva. Nos perdoe, Senhor, quando não entendemos ainda que alguém tenha feito mal para mim, eu não tenho o direito de pagar o mal com o mal. E que uma ação errada não pode ser justificada por outra, Pai. Nos perdoe. Nos batiza com amor pela noiva. Nos batiza, noivo, com amor pela nossa família, pelos diferentes. Nos batiza, Senhor, com amor pela nossa casa ministerial. Nos perdoa, Senhor, quando participamos de coisas falando mal dos líderes, dos irmãos, de irmãos que saíram e se foram. Nos perdoe, Senhor, quando nós saímos de um lugar falando mal desse lugar. Nos perdoe, Senhor, quando nós saímos de um lugar e não falamos mal, mas deixamos no ar que existe um mal. Quando o mal está dentro de nós, Senhor, eu te peço perdão no nome santo de Jesus. Batiza a tua igreja com temor. Batiza a tua igreja com amor. Em nome de Jesus. Eu estava conversando com minha mãe essa semana, ou melhor, na outra semana, quando ela ainda achava que estava com pneumonia. E nós falávamos sobre os escândalos. E eu falava para ela, mãe, muito do que eu vi, e a minha visão no mês passado era essa, não sei se você lembra. Quantos se lembram de Pedro afundando? Quando que Pedro começa a afundar? Quando ele para de olhar para Jesus e olha para trás. Quando ele olha para o vento. E minha mãe falava sobre minha avó. E como eu falei pelas costas, vou falar de frente. Eu falava da mãe do pastor Vantos. Eu posso estar errado, se eu estiver errado, você me corrija, pegue o microfone. Mas eu acho que a nossa pastora Aparecida foi membro de uma só igreja, várias congregações, mas sempre foi quadrangular ou ela foi de outra coisa? Assim como... antes ela foi de outra coisa. Minha avó também morava dentro da casa do feiticeiro, mas nunca foi feiticeiro. Aí o feiticeiro sempre falava, dona Glorinha, a senhora quer um trabalho? Não, querido, muito obrigado. Minha avó era católica, se converteu.
A mãe do pastor era do Dark Side e se converteu. E nós falávamos sobre isso. Sobre um tempo onde perseguições aconteciam, problemas, e a gente não deixava de ser aquilo. E aí eu fazia um paralelo sobre... Será? E eu queria lançar para você essa pergunta. Para você pensar. Que o tanto de divórcio que tem hoje não é um incentivo que nós damos quando nós não conseguimos ser fiéis como os nossos avós e nossos pais foram? Porque eu tenho certeza absoluta que a pastora Aparecida sofreu dentro da denominação que ela estava, assim como meus avós. Perseguição, calúnia, injustiça, mas eles se mantiveram até o fim. Porque quando a gente fala que é família, e até eu incentivo vocês, eu acho que nesse mês ou no próximo, vai ter uma conferência da família plena. Quem puder ir, vá. São nossos irmãos, nossos parceiros, nossos amigos, além do pastor Anselmo, que é o presidente do conselho. Tá? Eles vão falar bastante sobre família, muito legal. Eu vou estar lá para aprender, porque a gente aprende muito, porque a gente é uma grande família. Mas quando a gente fala família, a gente pensa no quê? Qual é o exemplo que a gente está dando? E ao ver isso, eu comecei a ver de novo essa mesma cena. E o Senhor me mostrava a igreja afundando. E eu falava, Deus, mas a sua mão já foi estendida sobre nós. E o Senhor me dizia, Maurício, a minha mão nunca deixou de estar estendida e ela nunca foi encolhida. Vocês que estão olhando para o lugar errado. E vocês que estão se vendo de maneira errada. E de repente Deus abriu os meus olhos e me deu essa visão. E Deus me mostrava, eu vejo vocês assim, noiva gloriosa, andando sem ruga, sem mancha, de glória em glória, no poder da água da palavra e no fogo do Espírito. Onde eu dei uma espada para abrir lugares, para alterar tempos e estações e estabelecer a minha atmosfera. O problema é como você está se vendo. Nesse mês, eu profetizo que você vai ter a visão da noiva. E qual é a sua posição como noivo? E eu falava, tá bom, Senhor, mas o Senhor quer que a gente faça o quê? E o Senhor disse, esse é o tempo de vocês avançarem no poder do rei. O rei tem um poder para você. E é interessante que talvez você pudesse dizer, Maurício, mas se você falasse com mais emoção, ficaria legal. Nem sempre poder tem a ver com emoção. Eu vou te dar um exemplo bem clássico. Quem aqui já levou uma olhada da mãe que você fala, morri? Só na olhada, o poder do olhar da mãe. Posso profetizar? O seu noivo está olhando para o teu inimigo e vai fulminar o teu inimigo. Quando os teus olhos estiverem para o teu noivo. O seu noivo, com um piscar de olhos, pode destruir todos os seus inimigos. Lembra que nesse mês, para nós, vai ser o mês do dia mais curto do ano, o dia com menos luz do ano. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que Ele vai deixar as trevas, sim, botar as manguinhas de fora, para não abrir e piscar de olhos. Ele destruir as trevas na tua vida e na tua família. Fecha os teus olhos e diga, Senhor, eu me posiciono para avançar no teu poder. Não mais o poder da minha decisão, não mais o poder da minha vontade, mas eu quero andar no teu poder, que opera em mim. Você pode ficar de pé se você crê nisso, diga, eu vou avançar no poder do rei. Eu me posiciono. Venha o teu poder e opere no meu coração
opere na minha mente, opere nas minhas emoções, opere nas minhas decisões, opere nas minhas finanças. Venha o teu poder sobre a minha família, sobre meus relacionamentos. Venha o teu poder em toda a minha família, que todos sejam salvos pelo teu poder miraculoso da obra da cruz. Diga: eu me consagro para andar nesse mês, esses 28 dias que tem pela frente, no teu poder, Rei. E eu trago agora esse culto racional, meus dízimos e ofertas, como oferta ao Senhor. Você pode aplaudir o Senhor?